Olá, meus alunos do oitavo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar a aula remota 4, do dia 28 de 4 de 2021, sobre ginásticas não competitivas, certo? Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física, e junto com a aula remota 4, vamos iniciar também o segundo bimestre. Espero que vocês fiquem atentos às nossas aulas e também às nossas correções. Vamos iniciar com as ginásticas não competitivas, a definição de ginásticas não competitivas. São ginásticas que não precisa ganhar de um adversário, ou seja, não há competição. São ginásticas que são praticadas apenas para fins de forma física, prevenção de doenças ou entretenimento. A gente vai ver aí também algumas ginásticas, ver como surgiram, certo? A respeito delas, as definições, as características de cada um. A ginástica não competitiva contorcionismo consiste em exercitar movimentos de flexibilidade, ou seja, torções e flexões do próprio corpo, pouco comuns e geralmente muito utilizados em espetáculos circenses. E quando foi que se iniciou isso? Existem relatos que se iniciou no Egito, na Grécia e na Roma antiga, né? Nos inícios dessas civilizações, mas eram vistos de forma estranha, que eram comparados a animais, né? Pessoas estranhas, pessoas esquisitas não eram vistos com bons olhos para a sociedade daquela época. Uma curiosidade que pessoas que têm essa facilidade de fazer esse tipo de ginástica não competitiva, que é o contorcionismo, normalmente quem tem essa flexibilidade em excesso consegue fazer essas torções e flexões do próprio corpo muito por conta da genética, certo? Ou se até os 7 anos de idade tiver um bom desenvolvimento, né, tiver uma boa prática, também pode acontecer de pessoas terem essa boa flexibilidade após essa idade? Pode, mas também é um pouco raro, né, acontecer. Principalmente quando se participa de alguma modalidade esportiva que está relacionada com o contorcionismo. No caso da ginástica artística, ginástica rítmica, essas pessoas têm mais facilidade porque iniciam desde muito cedo dentro da modalidade esportiva. E agora nós iremos ver um vídeo que para vocês terem noção tanto do contorcionismo quanto do malabarismo, que é muito utilizado em espetáculos circenses.
A próxima ginástica não competitiva é a ginástica laboral. É uma série de exercícios físicos realizados no ambiente e horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar a lesão dos funcionários. Lembrando que a ginástica laboral é utilizada somente no horário de trabalho e por funcionários de empresas, né? Como ele está dizendo aí, com o objetivo de melhorar a saúde. As referências são utilizadas. Iniciou primeiro na Polônia em 1925, era chamada ginástica de pausa, e na década de 60 no Japão era muito conhecida pelo GLC, né? Ginástica laboral compensatória, né? E para eles achavam que fazendo essa ginástica melhorava bastante as condições de saúde do corpo, né? Principalmente no âmbito de trabalho. É uma ginástica que tem a característica de ter exercícios diferentes para cada função exercida pelo trabalhador. Normalmente quem está fazendo esse tipo de trabalho hoje dentro das empresas é profissional de educação física, certo? Que é habilitado a fazer esse tipo de trabalho dentro das empresas, porque é muito melhor para um dono de uma empresa perder 10, 15 minutos da produção e fazer exercícios com seus funcionários do que o funcionário ficar doente em casa. É uma prevenção para evitar alguns tipos de doenças. E é uma atividade, né? A ginástica não competitiva, a ginástica laboral, é uma atividade de baixa intensidade, que ocorre num curto período de tempo, foi o que eu acabei de falar, né? Muito mais compensatório para a empresa fazer 10 minutos, 15 minutos por cada ala de funcionário, perder um pouquinho de tempo da produção, mas melhora a condição do funcionário, trabalha com melhor zelo pela sua empresa, pela sua saúde. Então, a ginástica laboral. A próxima ginástica não competitiva é a ginástica localizada, que é uma série de exercícios com um número elevado de repetições, que visa desenvolver a resistência naquele determinado músculo ou num grupo muscular distinto. Por isso que é chamado de ginástica localizada. Ela você vai fazer um número elevado de repetições para aquele determinado músculo. No Brasil, iniciou em 1930, né? Se tornou uma febre na década de 80 e 90, conhecido como ginástica aeróbica, nas academias, principalmente nas academias. E hoje voltou, né, com força total, com o nome de Zumba, né? Mas aí também que é considerado também uma ginástica não competitiva. Curiosidade, né? A hipertonia é ganho de massa muscular apenas para tornar o músculo firme, que é no caso da ginástica localizada. E a hipertrofia, quando a pessoa vai para a academia para ficar com os músculos bem definidos, ficar forte. Isso é chamado de hipertrofia, né? Aumento acentuado dos músculos. Tem uma diferença entre uma coisa e outra, certo? E a última ginástica não competitiva, a hidroginástica, né? Que é a ginástica realizada dentro da água, né? Um exercício aeróbico praticado dentro das piscinas, com a duração média de 50 a 60 minutos, com a água próxima ao peito, né? Lembrando que se essa água passar, né, da altura do peito, aí já não vai ser hidroginástica, vai ser natação. Então, são exercícios que também não tem uma duração longa, em média de 50 a 60 minutos. Foram iniciados os primeiros registros na Roma antiga por volta de 400 a 375 a.C. Naquela época eles se utilizavam da água fria para recreação, para brincar, para lazer, e da água quente para relaxamento. Na Alemanha, em 1779, o banho frio era utilizado para tratar a febre do paciente. Nem tratar. Antigamente eles se diziam tratar, né? Mas para
diminuir a temperatura do paciente, né, a temperatura corporal. Uma curiosidade que é muito utilizada pelos idosos, a hidroginástica, pela manutenção da saúde, né, e também a prevenção de doenças, que também é chamada de hidroterapia, e a inclusão de adultos e gestantes atualmente, né, com objetivos distintos, né. Alguns adultos fazem devido a alguma comorbidade, né, alguma doença. O médico pede para fazer hidroginástica por conta de alguma doença, principalmente doenças ósseas ou musculares. E também as gestantes, também a prática das gestantes por ser uma atividade de baixo impacto, né? Um exercício que tem baixo impacto e as grávidas podem fazer. Essa é a atividade da aula remota 4, do dia 28/4. A primeira questão fala sobre a ginástica laboral, o que é incorreto afirmar. Você vai marcar somente a alternativa que está incorreta sobre ginástica laboral. A segunda questão, você vai dizer as características da ginástica localizada. O que acontece na ginástica localizada. Na terceira questão, você vai marcar qual é essa ginástica competitiva, que consiste em exercitar movimentos de flexibilidade pouco comuns e geralmente utilizados em espetáculos circenses, né? Lembrando que também é somente uma alternativa correta. Essa foi a nossa aula do dia 28/4/2021. Lembrando que é a aula remota 4, iniciando o segundo bimestre, sobre ginásticas não competitivas. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e que também acompanhem as nossas correções. Um abraço a todos, que em breve estaremos juntos.